hoje nós vamos falar sobre os polêmicos cortes que foram feitos na pesquisa, graduação e na pós-graduação e as bolsas que eram destinadas a esses pesquisadores. E para isso nós fizemos uma entrevista com a professora Vanessa Borali, que hoje atua como pró-reitora de pesquisa e pós-graduação na Unifal, e vai falar um pouco como isso afeta tanto aos graduandos e pós-graduandas em suas pesquisas, quanto a longo prazo na saúde da população. Espero que vocês gostem e possam esclarecer um pouco melhor sobre tudo isso que está acontecendo com a gente. Bom, muito obrigado, professora, por receber a gente mais uma vez, agora como cargo administrativo. E hoje a gente vai ter uma conversa mais sobre esses investimentos na pesquisa e na educação como um todo, e esses cortes, como eles têm acontecido. É um prazer conversar com vocês de novo, né? Em outra oportunidade talvez tenha sido mais tranquilo. Nessa agora, esse assunto é um assunto muito ruim, o momento atual é um momento bastante difícil, de ajustes fiscais no país, e com esses ajustes fiscais o que tem acontecido é que o fomento à educação e à pesquisa tem sofrido, porque grande parte do fomento da pesquisa nas instituições públicas de ensino vem de fontes do governo, por um modelo que tem sido utilizado no Brasil. E a pesquisa no Brasil, nesse método, dessa maneira, ela está vinculada diretamente com a educação e a educação pública, né? Porque 95% da pesquisa realizada no Brasil é feita em universidades públicas. E quem são os órgãos que financiam a pesquisa, vindos mesmo do governo? O financiamento público, ele é realizado principalmente pelo Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, o ensino superior, ele fica dentro do Ministério da Educação. E o Ministério da Educação, nesse ajuste fiscal desse ano, ele teve um corte de aproximadamente 25% do seu orçamento, e isso é equivalente a quase 6 bilhões de reais. O orçamento do Ministério da Educação, ele é pequeno dentro do orçamento geral da União, mas para o Ministério da Educação, esse é um baque muito grande de 25 milhões. E dentro do Ministério da Educação, vários órgãos se encontram, como a CAPES, o FNDE, as instituições federais de ensino. Então, esse corte provavelmente seria repassado, nós esperamos que seja repassado de forma igual para todas as instituições, e isso reflete em cortes em vários pontos. Então, por exemplo, novos programas de pós-graduação que recebem apoio da CAPES, que tipo de apoio? Bolsas e custeio no seu segundo ano estão bastante ameaçados. Então, assim, existe um receio da CAPES não conseguir sustentar esse fomento, né? Talvez não para esse ano, mas para próximos anos. Como o dinheiro para as instituições vem do MEC também, esse repasse também foi para a nossa universidade. Então, um corte de 25% de custeio e de 90% de capital. Então, assim, essa pró-reitoria deixa um dinheiro de capital para a compra de novos equipamentos. E esse dinheiro foi cortado em 90%. O Ministério da Ciência e Tecnologia também ele tem um orçamento um pouco menor, mas ele teve um corte também de quase 30%, superior a 2 bilhões. Então, nesse órgão está, por exemplo, o CNPq, que também contribui para bolsas, financia projetos de pesquisa. Então, assim, muitas coisas têm um risco, e o grande problema da pesquisa, eu acredito que não seja, o pouco dinheiro é ruim, mas eu acho que a descontinuidade, épocas de alto fluxo com épocas de baixo fluxo, em um laboratório, por exemplo, você imagina um equipamento que carece de manutenção por um tempo, numa época de baixo financiamento. Eu acredito que o fluxo interrompido é pior que o pouco dinheiro. Com pouco dinheiro a gente se adapta, agora a gente tem momentos com alto fluxo, momentos de baixo fluxo, e isso prejudica diretamente. Sim. Ainda mais porque eu vejo que o fomento é um incentivo muito grande para o aluno da graduação, da pós-graduação, porque
querendo ou não, é o que muitas vezes o mantém na pesquisa. E é um incentivo psicológico mesmo. Sim, né? e nesse cenário, o próprio presidente da CAPES disse que o valor das bolsas está muito defasado, né? Então, assim, que ele fez pós-graduação há tempos atrás com esse valor de bolsa. E, além de tudo, nós temos as fundações de amparo estaduais, no nosso caso é a FAPEMIG. A FAPEMIG deveria receber do governo do estado 1% da receita ordinária bruta. E há muito tempo essa lei não é cumprida. A FAPEMIG recebia 40% desse valor. E agora, desses 40%, tem uma lei lá que prevê que a FAPEMIG, do montante que ela recebe, ela não faria gerência do total. Então, foi por esse motivo que a FAPEMIG optou, por exemplo, por não implementar as novas bolsas de iniciação científica. Aqui na nossa instituição o impacto foi de 100 bolsas de iniciação, mais 30 BIC Júniors e mais 4 bolsas de mestrado para os 2 novos cursos de mestrado que iniciaram esse ano. O programa de pós-graduação em Geografia e em Biotecnologia. Por mais baixo que o valor seja, R$400 as bolsas de iniciação científica, é com essa pequena quantia que muitos alunos sobrevivem, porque a política pública de inclusão na universidade fez com que alunos de menor poder aquisitivo entrassem. E nesse ano ainda aconteceu uma outra novidade, que pela primeira vez o orçamento do PNAES, que é o orçamento da assistência estudantil, também foi cortado. Então, assim, eu vejo com grande preocupação a redução na produção, que, como você pontuou, 95% da produção científica brasileira de qualidade vem das universidades públicas. Isso é preocupante. E eu vejo com grande preocupação a redução das bolsas, a redução da assistente estudantil e a permanência dos alunos nas universidades. Então, assim, isso que tem acontecido agora, o impacto vai ecoar por muito tempo e é difícil recuperar, é difícil montar um laboratório, depois reestruturar ele é um pouco pior, eu acho. Então, um impacto imediato você acha que pode ser até menor do que o impacto a longo prazo, falando do nível pesquisa? Eu acho que é ruim de todas as maneiras. Por exemplo, nós não vamos poder auxiliar os programas de pós-graduação esse ano, porque nós temos muitos alunos estrangeiros aqui, que é uma ação importante, internacionalizar os programas, e de uma hora para outra, com esse corte, eu não posso cancelar as bolsas dos alunos estrangeiros e eles vão retornar aos seus países, eles não podem trabalhar. Então, nós não oferecemos custeio aos programas de pós-graduação esse ano. Então, o efeito imediato é ruim e o efeito a longo prazo é muito ruim também. Eu não consigo ver qual é o pior deles. E essa questão toda da pesquisa, que eu acho que é o pior, é muitas vezes a pesquisa que está ligada à saúde, onde você pode muitas vezes atrasar o desenvolvimento de uma cura ou o desenvolvimento de um novo medicamento, melhores medicamentos. E você acha que isso também é bastante preocupante, já que a pesquisa na universidade pública tem um impacto tão grande? Sim, porque assim, é por esses e outros motivos que às vezes essa descontinuidade, apesar de nós termos ótimas pesquisas, você imagine, você falou pesquisas na área de saúde, uma cultura de célula, o pesquisador não consegue manter porque ele não tem insumos para plaquear as culturas dele. E aí isso para um outro grupo, em outro lugar, pesquisa aquilo também, e essas coisas vão sendo assim, sai por um outro grupo, aquele pesquisador gastou insumos até aquele ponto e depois fica prejudicado. Então, é importante sim, principalmente porque nas universidades públicas do Brasil se pesquisa doenças negligenciadas que não são de grande interesse para outros países do mundo. Então, assim, tem situações que são importantes aqui e que não são de escolha para as grandes empresas farmacêuticas, e isso é desenvolvido aqui. Então, pode sim ter um atraso, uma lentidão em respostas a problemas importantes para a população brasileira. Como nós, que estamos na universidade hoje, como alunos, como professores, como nós temos que lidar com esses tipos de corte? Se existe algo que a gente possa fazer para
contornar esses cortes e manter uma produção? Uma alternativa é a busca de parcerias privadas para outro modelo de financiamento. O investimento do governo brasileiro em detrimento a outros governos não é desconsiderável, mas é menor. Mas existem algumas situações onde podem ser estabelecidas parcerias entre instituições privadas, e aí a pesquisa ser uma pesquisa para trabalhar na resolução dos problemas da iniciativa privada. Mas isso sempre tem consequências, porque certas coisas não são pesquisadas pelo mercado privado, porque não são de interesse. Então, assim, certas áreas sofreriam quando esse modelo privado de interesse em resultados fosse adotado. Não que ele não é importante, mas o financiamento não pode ser interrompido, porque tem áreas que não haveria financiamento privado para pesquisa.